irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, horário que você estiver assistindo, boa noite. Estamos aqui para dar sequência ao estudo que começamos sobre o juízo final, tentando abordar, fazer uma abordagem sobre vários aspectos, não todos, não tendo a pretensão de esgotar o assunto, mas trazendo uma visão panorâmica do que está acontecendo, do que já aconteceu, do que ainda resta acontecer, biblicamente falando, de acordo com as profecias, com que o texto sagrado, com que as escrituras sagradas, que é a palavra de Deus, a nossa bússola divina, não é? Nos mostra, nos revela, nos orienta, apontando a direção dos fatos dos que estão acontecendo, daqueles que ainda vão acontecer. Nós vamos abordar hoje, de maneira abreviada, a última viagem, não é? Esse tema, a última viagem dentro do contexto escatológico. O que vem a ser isso? Peço que você preste atenção nesse momento. Veja bem, em sua carta aos Hebreus, aos crentes hebreus, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, cita que alguns homens e mulheres de Deus que passaram por este mundo evidenciaram suas expectativas de um modo que os levaria à máxima realização de todas as promessas de Deus, ao ponto de suportarem tudo com absoluta clareza, com absoluta certeza e esperança de que haverá uma melhor ressurreição. Nós vemos isso no capítulo 11 de Hebreus. Pelo arrebatamento, a promessa de nossa glorificação final e definitiva, a promessa que será cumprida por Deus da glorificação de nosso corpo. Neste dia, que só Deus o Pai sabe quando será, Jesus Cristo descerá dos céus com um alarido, não é secreto, é com alarido. Alarido é barulho, é estrondo, é alvoroço e toque de trombeta de Deus. De fato, este fato se desencadeará desta forma. Então, eu convido você a ler o texto aqui de Hebreus, que cita essa esperança bendita desses crentes que são arrolados ao longo de toda a história bíblica e que chega também aos nossos dias. Porque o capítulo dos Hebreus, da carta aos Hebreus, é um capítulo aberto que inclui não só os santos que foram mencionados aqui, mas os santos de toda a história. O capítulo continua sendo escrito nos céus. Então eu chamo sua atenção aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que para mim, pessoalmente, o autor deve ter sido o apóstolo Paulo. Está aqui no versículo 36, diz assim, 35, né? Mulheres receberam pela fé, versículo 35, capítulo 11, 35. Veja bem. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, ou seja, o seu livramento, para obterem superior ressurreição. É disso que estamos falando aqui. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, e até de algemas. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Imagine que morte terrível, servos de Deus sofreram, cerrados. E isto aqui parece ser uma menção ao profeta Isaías. E segundo esse argumento, teria sido martirizado desta forma, brutal. O indivíduo ser cerrado ao meio. Não é nem uma espada que é um golpe rápido. Não, cerrado ao meio. Mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras. Servos de Deus. Homens fiéis, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Versículo 38.
Então, estes santos, na sua geração, eles vivenciaram tudo isso e suportaram tudo isso pela fé, para alcançarem, para obterem, para chegarem a obter uma melhor ressurreição. Não aceitaram o livramento físico para obterem uma melhor ressurreição. É dessa expectativa, dessa última viagem, desse acontecimento maravilhoso, e por causa desse acontecimento maravilhoso, que eles suportaram tudo isso, vislumbrando o futuro. Mas vamos ver algumas coisas sobre algumas características, algumas pinceladas, algumas janelas que se nos abrem quando falamos deste acontecimento que está por acontecer, que será um dos acontecimentos mais maravilhosos da história. A história de Jesus Cristo é uma história maravilhosa, a história de Deus, não história simplesmente, mas Deus marca a história de várias maneiras. Acredita-se que a noite, nós acreditamos, cremos que a noite do nascimento de Jesus não houve uma noite igual àquela e não haverá. Acreditamos também que o dia da morte do Senhor Jesus Cristo foi um dia que não haverá outro, tal a sua singularidade. Outro acontecimento que é singular na história de todo o universo foi a ressurreição do Senhor Jesus. E outro acontecimento que será sem igual, de igual forma, será este dia que está predito, está profetizado, vaticinado, a ressurreição dos santos, que faz parte do dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, em que vários fatos, vários acontecimentos irão acontecer. Um deles é a ressurreição dos santos e o arrebatamento dos santos vivos. Ressurreição dos santos, dos crentes que morreram no Senhor. Este é o primeiro tópico que vamos observar. Tá? Ante o toque da sétima trombeta, está lá em Apocalipse 11:15, é a última trombeta, tá? A sétima trombeta. Esse fato irá desencadear o seguinte: a última trombeta, a vinda eminente do Senhor Jesus Cristo, chamada parousia, o segundo advento, bendito do bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. E isto irá desencadear, primeiro, a ressurreição dos crentes que morreram no Senhor, de todas as gerações. Aqui em 1 Tessalonicenses 4:16, o apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele diz assim: a Escritura Sagrada, deixada pelo Espírito Santo através de Paulo, diz-nos a seguinte afirmação. Acompanhe aí comigo, tá? As características desse evento. Primeiro, porquanto o mesmo Senhor, versículo 16, capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, de comando, ouvida a voz do arcanjo, quer dizer, o arcanjo recebe a ordem de Deus, transmite-a ao Senhor Jesus Cristo. Ele ouve a voz do arcanjo, não é o arcanjo que manda nele, mas o arcanjo ouve a voz de Deus, transmite-a ao Senhor. E o Senhor, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, primeiro a sequência é: Deus envia o arcanjo. Jesus já levantou do trono e está vindo nas nuvens. Então, o arcanjo, Deus dá ordem ao arcanjo, o Pai dá ordem ao arcanjo. Deve ser o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel transmite essa ordem ao Senhor. Então ele desce dos céus e ordena aos seus anjos que toquem a trombeta. E no momento que esses anjos tocam a trombeta, segundo está em Mateus 24, versículo 31, o toque de trombeta desses anjos vai reunir os escolhidos de Deus dos quatro cantos das extremidades do céu, os quatro pontos cardeais, onde estiverem, de acordo com o fuso horário. Se naquele continente for dia, dia. Se naquele continente, no outro continente for noite, noite. De acordo com o fuso horário do local. Em alguns lugares será uma manhã, em outros lugares será uma tarde, em outros será meio-dia, em outros será noite, em outros será madrugada. Entende? Então a ressurreição vai ocorrer no mesmo ponto, no mesmo horário, no mesmo momento, em diferentes fusos horários, de acordo com a localidade que o país, ou a cidade, ou, enfim, onde os crentes estiverem. Tá? Então, segundo aspecto, nos corpos dos crentes que morreram estará o Espírito e reviverão.
Isso está em 1 Coríntios 8:11. Romanos 11, versículo 14, que diz que: e se o Espírito daquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dos mortos habita em vós, este mesmo Espírito, Deus pelo mesmo Espírito, há de vivificar também vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É o Espírito Santo que vai operar a ressurreição. Não é? É o Espírito Santo que vai operar a ressurreição, assim como ele operou em Jesus. Letra C. Só os crentes vivos serão imediatamente transformados e transladados a encontrar-se com o Senhor nos ares. Primeiro os mortos ressuscitam numa fração milionésima de segundos. E num piscar de olhos, os crentes que estiverem vivos nesta ocasião serão milagrosamente, abruptamente arrebatados, mas antes do arrebatamento, mais milagrosamente ainda, de forma muito mais rápida, de forma que não pode ser calculada, milionésimo de segundo, o crente será transformado. Os corpos serão revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade, de condições para viver nos céus, adaptados às condições celestiais. Hoje o crente não pode entrar no céu com este corpo. Por isso que o crente, quando deixa este mundo, através do falecimento da morte, o corpo fica aqui, porque o que é terreno, o celestial é o celestial. Foi o que Paulo falou. Tal a figura do terreno, os terrenos, tal a figura do celestial, o celestial. Então nós temos hoje, o nosso corpo físico é a figura do terreno, ou seja, a figura do Adão terrestre, do primeiro Adão. O corpo que teremos, celestial, é a figura do Adão, do segundo Adão celestial, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, os crentes serão imediatamente após o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, salvos, serão transformados. A ordem é: primeiro, são transformados. Em que consiste essa transformação? O corpo é revestido da incorruptibilidade, ou seja, o corpo não é mais corruptível, passa a ser incorruptível e é revestido da imortalidade, ou seja, o mesmo corpo, passará a ser imortal, só que revestido dessas, aspas, substâncias celestiais: incorruptibilidade e imortalidade. Incorruptibilidade: não adoece mais, não se corrompe mais, não há nem nada nesse mundo que possa fazer esse corpo morrer. Bala, tiro, bala de canhão, metralhadora, bomba atômica, nada, não tem poder, porque se tornará um corpo espiritual. E imortalidade: revestido da imortalidade, dessa capacidade de ser imortal, de que os anjos possuem essa capacidade, essa qualidade dada por Deus, esse atributo que só Deus tem, que ele compartilha com seus anjos e que ele compartilhará também conosco. A imortalidade também. Então, no momento que isso ocorre, então esse corpo agora está em condições de pureza, de incorruptibilidade, de irrepreensibilidade, de poder entrar nos céus, não é? A encontrar-se com o Senhor nos ares. Veja que estamos numa preparação. O crente hoje morre, os que morreram, eles estão no paraíso aguardando a ressurreição. Suas almas estão descansando, seus corpos espirituais estão descansando no paraíso, não é? Celeste, como o Senhor Jesus disse àquele homem: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, no seio de Abraão. Letra D. Serão tirados do mundo de forma súbita e inesperada. 1 Coríntios 15, 52 nos fala sobre isso. Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 52, diz o seguinte. Observe o que o texto sagrado diz aqui. Essa subitaneidade da retirada dos crentes deste mundo será uma coisa que, quando se perceber, já aconteceu. Não se vai se perceber na hora, só vai se perceber depois. Só vai se dar falta às pessoas depois. Diz assim, 51 e 52, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, 52, num abrir e fechar de olhos, não é? Ao soar da trombeta, pois a trombeta soará, é a última trombeta que está no Apocalipse 11, 15, não é?
e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está vendo? Primeiro, os mortos ressurgem incorruptíveis. São revestidos da mesma imortalidade e incorruptibilidade, só que eles primeiro. E depois os vivos são revestidos da incorruptibilidade e imortalidade a encontrarem os dois grupos. Os vivos crentes e os mortos crentes. Os crentes mortos. A encontrarem com o Senhor. Sobre esse texto da última trombeta, está aqui em Apocalipse 11:15, é um texto maravilhoso, e diz assim, anunciando a vinda iminente do Senhor. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, Apocalipse 11:15, convido você a ler e acompanhar aí comigo. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu, grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor aqui é Jesus, do Senhor Deus, melhor dizendo, e do seu Cristo. E ele reinará por todo sempre. É nesse momento, e aí desencadeiam os fatos maravilhosos aqui, é o momento das recompensas, né? É o texto que anuncia a vida iminente do Senhor Jesus, e essa vinda desencadeia tudo isso. Tá? Os reinos do mundo passam a ser do Senhor. É dele por criação, é dele por soberania, mas não é dele ainda porque os homens estão exercendo o direito, exercendo o governo. Não é dele ainda como possessão na história, entrar na história e possuir esse reino e governar de fato. O reino de Deus está sobre os governos dos homens, mas não está governando. Governa sobre eles, intervém, mas não intervém o tempo todo. Mas chegará o dia em que este reino será presencial. O reino dos homens passará e este reino, de forma presencial, será substituído pelo reino do Senhor, através do Senhor Jesus, neste mundo. A Bíblia não deixa dúvida nenhuma. Como será? A nossa mente não é capaz de vislumbrar. Mas que será, que é real e que será real, não tenha dúvida. Ao que tudo indica, seremos arrebatados, seremos salvos na tribulação daqueles dias. Isso aqui é um ponto muito polêmico, porque há grupos teológicos, correntes teológicas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Há outros grupos que acreditam que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação. E há outros grupos que acreditam, grupos de correntes teológicas, que seremos arrebatados no final da grande tribulação. Não vamos entrar no mérito da questão. A questão é que, ou no início da tribulação, antes, ou no meio ou no fim, o fato acontecerá. Tenho a opinião de que a igreja será arrebatada no início da grande tribulação, antes ou até o anticristo ser revelado, porque Paulo fala sobre isso, e é o que nós vamos a seguir. Um fato absolutamente claro aqui não é a sequência em que os fatos ocorrerão. No que diz respeito a se o arrebatamento se dará antes da tribulação, ou no meio, ou no final daquele terrível período. O que está claro é a sequência dos fatos decorrentes do arrebatamento. Ressurreição dos mortos, arrebatamento dos crentes vivos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 em diante, e focando aqui os versículos 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo diz. Tá? Ele diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, para nós abordarmos esse assunto. Olha o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, irmãos, escrevendo para a igreja a segunda Tessalonicenses para corrigir alguns erros de interpretação que houve por parte da igreja com relação à primeira carta, falando sobre a segunda vinda do Senhor. Irmãos, não quero que, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem por espírito, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo então está dizendo o seguinte, olha, eu rogo a vocês
no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, quer dizer, ao arrebatamento, a parousia. Reunião com Ele é o seguinte, não é reunião na igreja local aqui na terra, é reunião nos céus, para estar com Ele para sempre. Paulo está falando aqui, segunda vinda aliada ao arrebatamento. Ele diz, não movam da vossa mente com facilidade, nem se deixem perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo que a vinda do Senhor estava perto. Então os irmãos naquela época pensavam que a parousia, que é a segunda vinda, já iria acontecer naqueles dias. Paulo diz, não será assim. Aí ele deixa aqui uma dica. Versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane. Quer dizer que a volta de Jesus se daria já seria um engano. Como é enganoso dizer que ela pode se dar hoje e agora. Por quê? Olha o que Paulo diz. Porque isto não acontecerá sem que primeiro, observe, Paulo está impondo uma condição aqui para que o Senhor Jesus e a sua vinda aconteçam. Porque isto não acontecerá, versículo 3, senhores. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 3. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo que primeiro é condição sine qua non, ou seja, condição sem a qual não vai acontecer. Está claro. Primeiro, para que a vinda de Jesus aconteça, é necessário que haja apostasia. Já estamos vivendo um quadro de apostasia na igreja. Rejeição da palavra de Deus, as pessoas continuam sendo crentes. Conformismo a ela, sem obedecer, as pessoas continuam na igreja. E existem aqueles que rejeitam de forma aberta, escancarada, e que largam a fé cristã e a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, e abrem igrejas, ou abrem outras religiões, negando a fé, negando a ressurreição, negando o sacrifício de Jesus Cristo, negando o evangelho. Não é? Então Paulo diz que isto não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, desvio, afastamento da fé genuína, dentro e fora da igreja, não é? E, em segundo lugar, seja revelado o anticristo, o homem do pecado. Então Paulo diz que para o arrebatamento acontecer, para a segunda vinda acontecer, é necessário que primeiro venha a apostasia, que já está aí, preparando o terreno para o segundo ato, a manifestação, a aparição, a revelação de quem é o anticristo. Aí sim, depois disso, virá a parousia, a vinda do Senhor Jesus. Por aqui temos Primeiro é necessário que venha a apostasia, como já falamos. Segundo, seja revelado, manifesto, tornado público, ou seja, conhecido o homem do pecado, versículo 3. Se quiserem discutir, não discutam comigo, discutam com a Bíblia. Discutam com Paulo e o que ele escreveu. Está aqui. Ou então, se você quiser mudar o texto, por conta e risco seu, aí a coisa é mais séria, né? Porque se nós tirarmos alguma coisa da Escritura, não será tirada a parte da árvore da vida. E se nós acrescentarmos, ser-nos acrescentadas as pragas descritas neste livro, especialmente no livro do Apocalipse. Por aqui temos uma pista fortíssima da real sequência dos fatos. Está vendo? Para o Senhor regressar a este mundo, de forma literal e visível, necessário é que ocorram estes fatos e concomitantemente aos mesmos a pregação do evangelho do reino a todas as nações, tribos, povos e línguas. Esses fatos têm que acontecer e concomitantemente o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, tribos, povos e línguas. Tá? E isto irá exatamente desencadear o acontecimento máximo. É o momento mais desejado e esperado por cada cristão, quer esteja na terra ou no céu. Será a maior de todas as aventuras, ultrapassando em muito quaisquer possibilidade de descrição ou mesmo qualquer tentativa de fazê-lo.
contemplar o seu rosto, o rosto do Senhor Jesus Cristo, reunirmos-nos com Ele nas nuvens, que de todas as partes começam a chegar instantaneamente pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, etnias, ao encontro ansiado e esperado por séculos. Os mortos são ressuscitados incorruptíveis, vigorosos, invencíveis, com corpos iguais, semelhantes ao de Jesus após a ressurreição. Ali não haverá nenhum manco, nenhum aleijado, nenhum paraplégico, nenhum cego, nenhum deficiente visual. Ali não haverá ninguém faltando os dentes, ninguém que perdeu, foi mutilado, ou por um acidente, ou teve um membro amputado, deixará de estar ali. Ou aquele que deixou de sofrer um transplante, ou teve um órgão retirado, o corpo será ressuscitado com vigor. O indivíduo será ressuscitado com vigor, com a sua beleza de forma indescritível e perfeição. Se o indivíduo não tinha um dedo, lhe será restituído o dedo. Se ele não tinha um olho, lhe será restituído o globo ocular. Acredita-se até que o indivíduo que tem calvície, ele ressuscitará sem calvície. Vai? O corpo será preservado com as características que ele tinha nesse mundo, só que em perfeição absoluta. Ser-lhe-á devolvida o movimento das pernas, aquele que era aleijado, paraplégico, tetraplégico aqui no mundo físico. O corpo será devolvido em perfeição, em completude e em total integridade. Nenhuma experiência ou prazer humano podem ser comparados a este momento em que nossos sentidos e capacidade de compreensão serão dilatados infinitamente. Outro aspecto é que nossa mente será dilatada de forma infinita. Compreenderemos num relance tudo o que aconteceu nesse mundo e começaremos a compreender a eternidade. Uma mente, um corpo, uma mente e um espírito preparados para viver, compreender e se adaptar à eternidade, proporcionando-nos um nível de cognição jamais alcançado, nível de conhecimento jamais alcançado e que jamais seria alcançado neste mundo e que jamais será alcançado neste mundo. E com este corpo corruptível e com esta mente limitada. Com este corpo nós não podemos entender Deus plenamente. Nós não podemos entender os desígnios de Deus plenamente. Nossa mente é finita. Nossa capacidade, nossos sentimentos limitam o nosso raciocínio. Acredita-se que aqueles que têm uma capacidade de genialidade usam 12% da sua capacidade de cognição e raciocínio. Imagine, nós teremos nos céus, no novo céu e na nova terra, a partir deste momento, uma cognição perfeita. Perfeita, não igual, mas semelhante à dos anjos e à do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Será que somos capazes de imaginar a emoção que tomará conta do nosso ser? Outro aspecto, nós não podemos sentir toda a emoção que a presença de Deus pode nos proporcionar, porque se assim o fizer, nós não suportaremos. Nosso corpo sofre um colapso e morre. A presença de Deus em efusividade plena não pode ser sentida por nós, nosso corpo não tem estrutura para isso. Nossa mente enlouqueceria. Alguém já disse que se Deus abrisse o mundo espiritual aqui onde nós estamos, para nós vermos o que está acontecendo, nós vamos ficar loucos. Entende? Porque nós não podemos compreender tudo com este corpo, com esta mente, neste mundo, gente. Vejamos o que alguns textos dizem sobre esse acontecimento. Naquele dia, algumas descrições a mais. O profeta Zacarias diz assim: naquele dia estarão seus pés, os pés de Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que será fendido pelo meio do Oriente para o Ocidente. Zacarias 14:4. Presença física e visível neste mundo, a começar do Monte das Oliveiras, de onde ele subiu, de onde ele ascendeu, quando os anjos disseram: varões galileus, vocês não estão vendo esse Jesus que hoje subiu aos céus? Ele voltará da mesma forma como os vistos subiu aos céus. E no mesmo lugar, que ele sobe ao céu do Monte das Oliveiras. Está em Atos 1:11. E ele voltará, descerá. O primeiro lugar que ele vai pisar neste mundo é no Monte das Oliveiras. Só que dessa vez ele vai rachar. Vai haver um terremoto provocado pelos pés do Senhor. O monte vai para um lado, uma parte vai para um lado e outra parte vai para o outro. Com que propósito?
nós só saberemos naquele dia. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Zacarias 14:5, versículo B. Zacarias profetizou que Jesus voltaria. Ele chama Jesus de Senhor meu Deus. Outro texto, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. Observem a lua, observem os astros. Não é? Não com intuitos astrológicos meramente, mas observem os movimentos, observem os sinais que vêm dos céus. Naquele dia, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento. Os poderes celestes serão abalados. Então, eles entrarão em convulsão, quer dizer, abalados porque entrarão em convulsão os corpos celestes, causando grande angústia na terra, porque os homens não têm controle sobre essas coisas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, nações da terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 29 e 30, versículo 29 e 30. Esses fatos, senhores, anunciam a chegada da era messiânica de forma iminente. Outro texto. Varões galileus, este Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir como para os céus vistes ir. Como ouvistes ir. Atos 1:11. Outro texto. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o desfará com a manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos que estão nos céus. Está vendo? Que exércitos são esses? Os anjos, os santos de todas as épocas. Os santos do Antigo Testamento, primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os reis fiéis, os santos, os profetas, o povo do Antigo Testamento, de modo geral, os santos apóstolos e a igreja do Senhor de todas as épocas, vestidos de linho fino, branco e puro, Apocalipse, todos vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Se é literal aqui ou não, não nos importa. Eu acredito que seja. Acredito que seja. Pode ser uma visão simplista minha, mas podem ser sim. Por que não? Somos levados, pois, a concluirmos que o arrebatamento da igreja de Cristo se dará não antes da tribulação, como alguns conceituados renomados estudiosos do assunto afirmam. Não estamos querendo desfazer de ninguém, estamos apenas emitindo nossa opinião. E sim, em meio a uma grande perseguição predita por Jesus. Contexto em que o arrebatamento pode se dar. Mateus 24, 22, Jesus diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus pediu ao Pai, então, em João 17,15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes os livres do maligno. Em Mateus 6,13, ele diz: livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre, ensinando-nos a orar isso todos os dias. Dessas afirmações, a igreja será tirada do mundo para ser livre do mal. Que mal é esse? O período em que Satanás, o mal de que a igreja será livre é esse aqui, ó. O período em que Satã irá, com permissão de Deus, reinar neste mundo por 7 anos, sendo 3 anos e meio menos intensos e 3 anos e meio de grande e terrível intensidade e de grandes atividades demoníacas nesse mundo. Deus não permitirá que o diabo reine sobre sua igreja e o povo eleito. Salmo 125, 3 e Apocalipse 13, de 1 e 18. Salmo 125, 3 diz: porque não permitirás que a sorte do ímpio domine sobre o justo, que o cetro do ímpio domine sobre o justo. Tá? Outro sinal é que o outro mal será o terrível juízo e as pragas, ais, trombetas e taças que Deus vai enviar sobre a terra para castigar os ímpios por terem rejeitado o evangelho e terem preferido
o diabo. Rejeitaram a Deus e preferiram o diabo. Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12, o Senhor diz através de Paulo, como Deus lhes enviou o amor, e eles não deram crédito no amor, por isso Deus lhes envia, e por esse motivo Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na justiça. Está vendo? É porque eles rejeitaram, então Deus vai enviar pragas. Mas Deus castiga, senhores. Deus pune, pune. Deus é amor, mas também é justiça. Deus tem que punir o mal. Deus tem que punir a injustiça. Deus tem que punir o pecado. Nós não seremos castigados porque o nosso pecado foi castigado em Jesus. É o que o hino sacro diz, foi na cruz, onde um dia eu vi o hino 396, meus pecados castigados em Jesus. Não é? O hino 15 da harpa cristã, foi ali pela fé que eu me converti e agora me alegro em sua luz. Não é? Outro texto que fala sobre isso, não é? Segundo Tessalonicenses 1, de 6 a 10, quando fala que o Senhor Jesus virá para ser admirado em seus santos, todos quantos creram nele, e no dia que ele punirá os ímpios, banindo-os da sua face e da glória do seu poder, por terem dito coisas arrogantes e perversas contra ele, os quais receberão como pena e castigo a perdição eterna. Meus irmãos, meus queridos amigos, que coisas maravilhosas estão reservadas para a igreja. Diante de um quadro tão difícil e que, digo mais, haverá um respiro, um suspiro, mas as coisas mais adiante, só Deus sabe quando, mas a Bíblia fala mais adiante que as coisas vão recrudescer, que as coisas vão se tornar mais difíceis ainda. Porque estamos na fase do julgamento, do juízo final, por etapas. E a cada etapa que se sucede, o juízo fica mais rígido. Mas a igreja recebe poder para, vivendo nesse mundo, viver de forma santa, de forma irrepreensível, aguardando a vinda e a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém e amém. Até